Oi! Eu vou falar hoje sobre uma coisa que eu vi essa semana, que eu me senti extremamente aliviada, e talvez você possa relacionar isso a coisas da sua profissão ou do seu dia a dia, da sua vida pessoal, porque o que eu vou falar aqui é bem relacionado a profissionais de saúde. Primeiro, eu vi um post de uma nutricionista que falou que demorou mais de 1 hora para fazer um planejamento alimentar. E mais tarde, na mesma semana, eu vi um post de uma médica dizendo que demorou 1 hora para fazer a prescrição do manipulado, uma fórmula para o paciente dela. E aí, eu me senti extremamente aliviada, porque às vezes eu levo também esse tempo, eu fico um tempão fazendo um planejamento alimentar e eu fico me questionando: "E será que eu tô gastando tempo demais fazendo isso?". Porque na internet a gente vê cada coisa e anúncio para um lado, anúncio para o outro, aprenda a entregar o planejamento alimentar na consulta, você entrega a dieta na consulta, e as pessoas assim tratando outras como linha de produção. Vou atender, fazer planejamento, atender, fazer planejamento, atender, fazer planejamento. Até me enrolei aqui. Mas a realidade é que não é assim. É tão difícil, as pessoas têm condições tão complexas e às vezes eu preciso simplesmente ouvir a pessoa. É isso que eu faço na consulta. Eu escuto a pessoa, o que ela tem para falar, e aí depois é que eu vou pensar nas intervenções, porque o que ela tem para me falar é só naquele momento. Eu não consigo ouvir e ao mesmo tempo ir fazendo o planejamento, porque eu sei que vou perder alguma coisa. E talvez isso seja uma atitude generalizada de otimizar as coisas. Quem nunca tentou otimizar alguma coisa? Seja comer enquanto trabalha, você tá otimizando, mas ao mesmo tempo você tá piorando demais a sua relação com a comida, comendo muito rápido, não prestando atenção no que você tá comendo. Talvez você fique com problemas até gástricos, gastrointestinais, por conta da velocidade que você tá comendo, ou até você tenha problemas com a sua estética, não atingindo o seu objetivo porque você não está percebendo o que você está comendo. Então, esse é um tipo de otimização que não vale a pena. A mesma coisa vale com comer enquanto está assistindo TV. Então, computador, televisão, qualquer distração desse nível não vai fazer bem para a tua alimentação. Então, essa é uma otimização que não vale. Qualquer tarefa que você faça e divida esse tempo com outra tarefa importante, provavelmente você vai fazer uma mais ou menos, ou você vai fazer as duas mais ou menos. Então, experimenta pensar em você numa reunião tentando escrever uma mensagem. Você vai parar de prestar atenção na reunião enquanto está escrevendo aquela mensagem. Você pode até falar: "Ah, mas eu consigo fazer isso". Mas você não está ali na reunião. Você não está prestando atenção 100% naquela reunião. E talvez ela não seja tão importante assim, você não precise prestar atenção nela mesmo. E tá tudo bem fazer isso. Mas é você entender que uma função que a gente faz enquanto faz outra coisa importante, muitas vezes, na maioria delas, não é uma otimização. É simplesmente você trocar uma função pela outra. É você fazer uma coisa melhor ou você fazer as duas coisas meio mal, porque você está dividindo sua atenção. E eu vejo isso quando eu penso em planejamentos alimentares na hora da consulta. Acho muito difícil entregar um planejamento alimentar na hora da consulta. E eu me senti aliviada porque eu vi pessoas falando que demoravam muito pra fazer. E é até um ato de coragem, né? Você falar que você demora tanto tempo pra fazer, porque as pessoas estão tão assim divulgando nas suas bios do Instagram, na sua biografia ali do Instagram, na descrição do seu perfil. Ah, mudei a vida de 500 pessoas. Eu já mudei a vida de mais de 1.000 pacientes. Como se fosse uma contagem, como se fosse um sinal de sucesso que você atendeu mais de 1.000 pessoas. Mas isso na verdade não significa nada. Se você for parar para pensar, muitas vezes atender 1.000 pacientes pode simplesmente significar que você fez um bom marketing. Você fez bons anúncios das suas consultas e você conseguiu atrair seus pacientes. Mas esses 1.000 pacientes não me dizem que esses 1.000 pacientes não dizem quantos estão ali com você há anos, não dizem quantos são novos, quantos você atendeu somente uma vez. O que acontece? Às vezes a gente atende uma pessoa apenas uma única vez e ela nunca mais volta. Isso não é sinal de sucesso.
Isso também não é sinal de fracasso, porque as pessoas deixam de vir por milhares de motivos. E é por isso que eu não entendo por que que isso necessariamente precisa ser uma coisa boa. Você precisa dizer quantas vidas você impactou. É realmente olhar para as pessoas como se fossem objetos que você mudou, coisas que você está acumulando na sua vida. Só que são pessoas, são seres humanos. E como que a gente pode tratar pessoas como linhas de produção? De agora eu vou atender aqui, vou fazer um planejamento alimentar aqui. É voltar à nutrição para aquela coisa da dieta de gaveta, né? Que infelizmente ainda acontece hoje em dia, mas que é uma coisa muito criticada, que é a dieta pronta, que é igual para todo mundo, e que você simplesmente vai fazer pequenas alterações se você faz. E aí eu imagino que as pessoas façam, né? Nessas consultas onde elas entregam planejamento na hora. Mas tem pacientes, eu atendo com condições tão complexas que eu preciso fazer pesquisas depois da consulta. Preciso entender a condição dela, preciso entender como é que eu posso prescrever um planejamento mais adequado. Ou eu preciso falar com outros profissionais que estão atendendo ela antes de prescrever o planejamento. Então, para mim, é surreal pensar em entregar um planejamento na hora da consulta. Eu não vou dizer que isso nunca aconteceu, porque eu já fiz isso em momentos principalmente em que eu estava ajustando esse planejamento. Então, em consultas de acompanhamento, já que não era a primeira consulta, mas em primeira consulta acho que eu nunca fiz isso. E aí eu queria agradecer a presença dessas profissionais que admitiram em rede social, em rede pública. Talvez elas não saibam também o tamanho disso, né? Elas não entendam o julgamento por trás de você. Nossa, mas você demorou 1 hora para uma paciente? E aí, né? Como assim? Então você não consegue atender várias pacientes. Porque se você leva 1 hora só fazendo uma fórmula ou só fazendo um planejamento alimentar, como que vai caber no seu dia espaço para atender 20 pacientes? Porque afinal é uma linha de produção. Então, agradecer a presença dela nas redes sociais e a coragem que elas tiveram de admitir isso, embora eu não sei se elas entendem se isso foi entendem isso como um ato de coragem. E aí um questionamento também sobre todas essas publicidades de você aprenda a entregar o planejamento alimentar na hora, seja uma Nutri High Ticket, isso aí, esse termo aí me dá um pouco de ranço. Ganhe mais de não sei quanto por mês, como se o que a gente estivesse entregando fosse realmente um produto físico, sabe? E não um serviço que é completamente personalizado. Porque leva em consideração a nutrição, que é uma coisa extremamente multifatorial. A alimentação é multifatorial. Depende de muita coisa. Então, como é que eu posso fazer do meu atendimento, da minha profissão, uma linha de produção, sendo que cada pessoa vai ser diferente da outra? E uma pessoa posso levar 30 minutos para fazer um planejamento, e a outra eu posso levar 4 horas. E tá tudo bem. E para mim são duas pessoas diferentes. Eu não vou olhar para elas e falar, 2 vidas que eu impactei. Vou colocar na minha conta. Agora são 520, sabe? Então eu não sei se faz sentido esse pensamento e essa coisa de divulgação e comercialização da profissão. Eu sei que os profissionais de saúde têm que ganhar dinheiro também, têm que aprender sobre marketing, mas eu questiono muito as formas que esse marketing e essa propaganda são feitas nas redes sociais. Desde coisas antiéticas que realmente não poderiam estar sendo feitas, como a gente já comentou no episódio sobre o antes e depois, até essas coisas mais sutis e esse marketing que é direcionado para nutricionistas, em que é ensinar as nutricionistas a entregar o planejamento na consulta para conseguir fidelizar esse paciente, sendo que o que vai fidelizar esse paciente provavelmente é um bom atendimento, uma atenção à escuta também, você escutar esse paciente. Então, ao invés de ficar fazendo planejamento enquanto você está atendendo, talvez seja interessante você escutar a pessoa. Depende também da complexidade de pacientes que você atende, mas eu acho que essa é a melhor alternativa. E aí focar, às vezes, nessa questão dos números, do valor, da quantidade de pacientes, faz com que os profissionais não olhem para o básico. E aí, como tudo na vida, né, quando o básico não é bem feito, a gente não consegue evoluir de uma forma sustentável e não consegue evoluir da forma mais adequada possível. Então, na alimentação, quando a gente não faz o básico, que é dormir, que é descansar, que é beber água, que é comer vegetais, que é comer alimentos in natura e quer fazer exercício,
Não adianta a gente colocar 50 suplementos que a pessoa não vai ter saúde, ela não vai ter o resultado que ela quer. E eu acho que na profissão nutricionista, na profissão de saúde, também é assim. Se a gente não está entregando um bom trabalho, se você não tem o conhecimento para atender aquele paciente, para indicar, para ouvir, para prescrever um planejamento, uma alimentação, aconselhar em relação à alimentação de forma com qualidade, aí não adianta você querer atrair 1000 pacientes, sendo que o que você vai fazer para cada um deles não tem tanta diferença assim. Que você não vai conseguir entender a complexidade da individualidade de cada um. E na verdade, vai virar uma linha de produção realmente. E no fim, você vai ter uma estrelinha ali porque você impactou a vida de 1000 pessoas. Sendo que você realmente não impactou a vida de 1000 pessoas. Você passou pela vida delas. E aí pode ter passado de relance simplesmente. E uma, duas, três ficaram com você. Então eu acho que não tem nenhum problema você querer ganhar muito dinheiro. Acho que tá certo isso também. Algumas outras profissões têm essa ambição mais clara e a profissão de saúde muitas vezes não enxerga isso. E eu acho que a gente tem que enxergar. Mas antes disso, a gente precisa fazer o nosso trabalho bem feito. A gente precisa ser nutricionista antes de aprender sobre marketing. E parece que as pessoas estão fazendo o efeito inverso, né? Elas estão aprendendo tudo sobre marketing, aprendendo a se divulgar, aprendendo a fazer conteúdo de qualidade, no caso, assim, chamativo, né? Visualmente bonito e não necessariamente com conhecimento. E aí depois elas têm um toquezinho de nutrição, sendo que a nutrição devia ser a base. Então fica essa crítica, esse barra reflexão, barra felicidade por saber que ainda existem pessoas que demoram 1 hora para fazer um planejamento e que eu não tô sozinha. E se você também é desse tipo, ou se você também já passou por uma linha de produção dessas, deixa um comentário aqui nesse episódio para a gente poder conversar. E a gente se vê na próxima.